Tudo bem? Hoje nós temos a pretensão, pelo menos a intenção, de falar um pouco sobre a existência de Deus. Esse vídeo, não temos como esgotar o assunto e nem queremos também, polemizar, porque sabemos que nem todos acreditam em Deus. Mas antes de seguir com a nossa exposição do ponto de vista espírita sobre a existência de Deus, queremos deixar claro como que o Espiritismo se posiciona diante daquele que não acredita em Deus. Para o Espiritismo, ao contrário de muitas religiões, a salvação, ou seja, a continuidade da vida após a morte, não depende da sua crença. Significa que qualquer pessoa de qualquer religião, que não tenha nenhuma religião, que não acredita em Deus, para o Espiritismo, essa pessoa ela tem condições de evoluir espiritualmente, portanto, a sua alma não está perdida e nem necessita de que haja aceitação da existência de Deus. O que nós acreditamos é que a fé e a aceitação da existência de Deus pode vir a facilitar uma série de coisas, o que não significa também que o caráter dependa da fé, de modo algum. Inclusive até a incredulidade pode vir acompanhada de muito caráter. Então o Espiritismo nesse ponto é uma das poucas religiões que admite: nós não somos os donos da salvação. O dono da salvação, se é que podemos chamar de salvação, é a própria pessoa diante dos seus atos, posturas de vidas, posturas diante a realidade que o cerca e as pessoas que o cercam. Bom, a nossa principal fonte para a nossa argumentação aqui é o Livro dos Espíritos, um livro editado em 18 de abril de 1857, em Paris, cujo organizador foi Denisard Hippolyte Léon Rivail, professor, que trabalhava muito com traduções e preferiu usar o nome e pseudônimo de Allan Kardec para evitar confusões diante da sua obra, uma vez que ele tinha uma ligação com o mundo acadêmico. E como a obra trata de questões metafísicas, ele achou por bem usar um pseudônimo. Antes de mais nada, vamos fazer uma reflexão sobre a questão da existência de Deus. Nós temos duas hipóteses: ou Deus existe ou Deus não existe. Não há como a gente imaginar um meio termo, não tem como. Bom, para resolver esse dilema da existência ou não existência de Deus, eu particularmente gosto muito do posicionamento de Voltaire, um filósofo iluminista, que viveu no século XVIII, entre 1694 e 1778, um filósofo muito influente e que, de certo modo, as suas ideias interferiram na questão da organização do espiritismo em si. Bom, o que nós podemos falar de Voltaire é que ele dizia que o mundo intrigava ele e que ele não acreditava que pudesse existir um relógio sem um relojoeiro. Ou seja, o que é que Voltaire ele fez? Ele fez no seu pensamento a seguinte questão: se existe um efeito, existe uma causa. Se temos um mundo, algo causou o mundo. E se esse mundo é um mundo que mostra ser regido por leis inteligentes, é porque essa causa é inteligente. E diante de toda a grandeza disso tudo, nós podemos dizer que esse princípio da coisa, esse ser inteligente, ele é muito inteligente, só pouco inteligente não basta. O Livro dos Espíritos, ele abre a um livro de perguntas e respostas. A pergunta número 1 é: o que é Deus? Então, Allan Kardec ele tem a seguinte resposta vinda do plano espiritual por meio de diversos médiuns: é que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, quer dizer que não existe nada que não tenha sua origem vinculada a Deus. Quer queira nós achamos isso bom ou ruim, tudo tem como origem Deus. O acaso, para o Espiritismo, simplesmente não existe. Não existe o acaso. O acaso é o nada. A gente vê muitas vezes as pessoas
que tem uma visão materialista, dizer que o mundo surgiu do acaso, o Espiritismo refuta essa ideia, não aceita essa ideia, por considerar que nada não existe, né? O princípio das coisas seria esse ser que muitas religiões idealizaram como sendo Deus. Bom, o que nós podemos dizer ainda sobre a questão da existência de Deus, e como uma das evidências delas, não bastando a perfeição que a gente pode observar no movimento dos planetas, na movimentação das galáxias, de todo o universo em conjunto, até as questões, até as coisas microscópicas, sejam as células, os átomos, as moléculas, as partículas subatômicas e toda essa ordem que o Espiritismo atribui a Deus, a essa inteligência primeira, né? Nós podemos também estar acrescentando a questão de que todos os povos acreditam, ao seu modo, um ser supremo que originou tudo. Pode não ser a ideia da maioria. Alguns povos podem ser mais propensos ao materialismo, ao ateísmo, que, de novo, volto a dizer, não significa em momento algum que esses povos um pouco mais propensos a tudo isso, que eles sejam menos evoluídos. Não é isso que o Espiritismo nos ensina, e se algum espírita prega isso, está falando besteira, porque não é, né? Nós podemos ver que o homem, ele intuitivamente acredita em Deus. Até aquela história, até os ateus, quando se veem na iminência de um desastre, de uma catástrofe, se ele vê, por exemplo, que um avião está no avião, o avião está caindo, ele fala, meu Deus, né? Ele pede socorro a Deus. E todos os povos vão imaginar um ser supremo de uma maneira diferente, muitas vezes, mas haverá essa figura, porque é algo intuitivo que o homem carrega em si, né? Carrega consigo, independente de qualquer fator cultural, histórico, o homem sempre vai acreditar em Deus ao seu modo. Bom, perguntado quanto à natureza de Deus, o Livro dos Espíritos diz o seguinte, que Deus ele é imutável, porque se ele mudasse, ele não seria Deus, e se ele mudasse, o universo não teria leis estáveis, leis tão concretas à nossa volta, né, atuantes e funcionando para a gente poder estar observando essa imutabilidade, né? As leis da natureza não mudam ao nosso bel prazer, elas estão aí e elas são seguidas pelo universo. O Deus ele seria algo imaterial, porque se ele fosse feito de matéria, ele estaria sujeito à mudança. Se ele está sujeito à mudança, logo ele não seria Deus. Logo, Deus é imaterial. Então, toda e qualquer figura que atribui uma aparência física a Deus é totalmente imaginária, é totalmente fruto do pensamento das pessoas que estão idealizando aquilo ali. Único, o que não significa que Deus, por ser único, não distribua seu poder a outros seres e outras entidades que estariam abaixo dele, que seriam muitas vezes encaradas como divindades ou qualquer outra figura mística, anjos ou gênios ou qualquer outra coisa do gênero, orixás, a gente pode dar o nome que a gente quiser a essas entidades. Ele é todo poderoso, o que significa que mesmo delegando poderes, que ele, eventualmente ele o faz, ele continua ainda sendo quem determina todas as coisas e de onde parte toda a ordem universal. E que ele é soberanamente justo e bom. Esses dois atributos, ao meu ver, são os principais atributos da divindade, né? Deus ser infinitamente justo e infinitamente bom, o que quer dizer que, por pior que seja algo à nossa volta, é que esse pior faz parte de uma lei maior que se tornará algo positivo, uma vez que se Deus é infinitamente justo, tudo acontece dentro de um princípio de justiça, e não há injustiça absoluta, existe injustiça do momento, de acordo com a nossa visão do momento. Se a gente pegar a abrangência da vida espiritual, veremos que Deus age sempre pela justiça, não pune, não castiga, não existe castigo diante da visão espírita. Existe aprendizado, existe fase do desenvolvimento da alma humana, e que essa então seria a visão de Deus, segundo o Espiritismo.
Então, um ser supremo, infinitamente bom, infinitamente justo, aonde todo mal que nós possamos imaginar, na verdade, não é um mal no sentido de que seja algo absoluto, duradouro e que parta, vamos dizer assim, de um plano divino de castigo, né? Coisa que muitas vezes, em momentos futuros, nós vamos discutir melhor a questão do como muitas vezes o espiritismo é vinculado àquela coisa. Eu estou fazendo isso porque eu mereci, né? O espiritismo, eu prefiro particularmente pensar, estou passando por isso porque eu preciso aprender, eu preciso crescer, é o meu momento de amadurecimento e não uma punição, porque Deus, na sua justiça, ele não está interessado em pura e simplesmente punir, mas sim fazer crescer a criatura. Então essa seria a mensagem que nós teríamos passar hoje. Espero ter sido claro, espero ter contribuído de alguma maneira. Eu sei que é algo assim bem básico, né, dentro da doutrina, mas eu acredito que seja importante trazer um pouco da filosofia espírita para ter uma nova visão para o próprio, pelo menos para que as pessoas possam ter uma visão mais real do que vem a ser o espiritismo, né? Não essa coisa fantasiosa que muitas vezes as pessoas imaginam de ser o espiritismo uma religião onde os espíritos estão o tempo todo se manifestando, né? O espiritismo tem muito mais do que simplesmente fenômenos, né? Fenômenos sobrenaturais, se é que o sobrenatural existe, mas continuam acreditando no sobrenatural. Então, tenham um bom dia, né? E sigamos em paz, né?